Olá, aquele abraço. Começa agora a TVI News, primeira edição, aqui pela TVI, canal 24.2, da operadora Ultrabank para o sul da Bahia. Muito obrigado a você de Ilhéus e Itabuna pela grande audiência. Obrigado a você também que nos assiste pelo tviplay.com.br, é o nosso portal. Entra lá, tviplay.com.br, lá você vai encontrar notícias atualizadas minuto a minuto, é só clicar no ícone Notícias e você vai direto para o Jornal à Tarde, o maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil, também digital, e é nosso parceiro. Lá também no TV Play você vai encontrar o stream da TVI, com conteúdo inédito que você não vai ver aqui na TV, só lá no nosso TV Play. Lá também você fica sabendo tudo sobre a TVI e como anunciar aqui nossos produtos, tá bom? Siga também as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube, TVI Oficial. TVI Oficial também no YouTube, tá certo? E lá você pode também assistir a nossa programação ao vivo ou gravado, tá bom? 24 horas no ar para o mundo inteiro. Inclusive ontem o YouTube ficou fora do ar e durante um período preocupando muita gente, hein? A gente vai falar disso no programa de hoje. Quarta-feira de cinzas, pois é, o carnaval ainda não acabou. A gente está acompanhando aqui, a qualquer momento a gente vai trazer imagens ao vivo de Salvador, porque agora está acontecendo o arrastão. O arrastão que é o retorno de algumas atrações de Ondina para a Barra, fazendo aquelas pessoas que não puderam pular, que estavam trabalhando, se divertir um pouquinho, né? E antes de limpar ali a Avenida Oceânica, o pessoal vai se divertir um pouquinho ali com os trios elétricos e algumas atrações. Segundo informações, estão por lá o Léo Santana e o Bel Marques para arrastar essa multidão e aí sim encerrar o Carnaval de 2026, depois de 15 dias de festa, gente, 15 dias de festa, e o baiano ainda quer mais festa aí até o meio-dia, tá bom? Mas a gente vai acompanhar aqui e a qualquer momento a gente vai trazer essas imagens ao vivo para você aqui no TVI News. Olha, gente, Itabuna hoje amanheceu com 22 graus, né? 22 graus, uma temperatura não muito quente, né? Um pouquinho agradável, e já estamos a 29 graus aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus. Estamos aqui em plena Mata Atlântica, com um visual lindo aqui do alto da cidade de Itabuna, tá? 29 graus nesse momento, algumas nuvens carregadas passando por aí, né? Tá o tempo agora meio, assim, parcialmente nublado, digamos assim, né? Porque um momento e outro passa aquela nuvem mais cheia e passa na frente do sol, né? Mas o sol brilha aí, tá reinando, tá trazendo esse calorzinho aí nesta manhã. E a máxima, ao meio-dia, vai ficar em 31 graus, tá certo? Então, meio-dia atingiremos aí a máxima de hoje, que será de 31 graus, que aí vai até as 4 da tarde, mais ou menos, tá certo? O sol vai se pôr hoje às 18 horas e 6 minutos. Vocês observaram que está diminuindo? A gente chegou a 18 horas e 30 minutos, o pôr do sol, e agora já estamos diminuindo, voltou a diminuir, e hoje se põe às 18 horas e 6 minutos, né? E assim vai, daqui uns dias vai chegar a 17h45, né? É quando aí começa o outono, mas por enquanto estamos no verão, né? Ainda é verão, 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 só que agora com a tendência, né? A gente já até acostumou com isso um pouco, né? Sempre depois do carnaval, aí meados de fevereiro para março, começam a chegar algumas frentes frias, né? Algumas nuvens carregadas e a gente tem aquele períodozinho ali de chuva entre fevereiro e março. Então agora é chegada essa hora, viu? De hoje até amanhã, inclusive já tem uma previsãozinha de chuvas aqui em Itabuna e na região. Vamos aguardar para ver, tá bom? Então a máxima hoje vai ficar na casa dos 31 graus, tá? Os ventos estão soprando de leste para oeste, com bem fraquinhos, viu? 4 km por hora. São ventos fracos. O índice de UV continua muito alto, tá? Em torno de 8, tá? Então, se você for tomar sol, tome cuidado. E Ilhéus, como é que tá Ilhéus hoje? Muita gente ainda não voltou para trabalhar, tá aí em Ilhéus aproveitando esse restinho de carnaval, né? Essa quarta-feira de cinzas. É um dia que tradicionalmente as pessoas católicas vão para a igreja. A gente vai ouvir hoje o padre Tony aqui no nosso programa. Ele foi convidado
está acabando de celebrar uma missa e vai vir para cá daqui a pouquinho para falar sobre essa quarta-feira de cinzas, que é uma tradição da religião cristã e católica principalmente, né? De quarta pela manhã ir à igreja na missa da cinza. Então a gente vai falar sobre isso aqui, a importância da quaresma e da Páscoa que vai chegar aí. Então já já a gente comenta aqui no programa com o Padre Tony. E ainda esta semana vamos ver se a gente ouve um pastor também, né? Para falar da Semana Santa que se aproxima aí no mês de abril. Daqui a pouquinho a gente ouve então o Padre Tony aqui no nosso programa, ele que tem um trabalho social muito importante aí na Nova Itabuna, na região oeste aqui da cidade. Olha gente, Ilhéus está com 28 graus nesse momento, predominantemente nublado, né? A máxima não vai passar dos 29 graus a partir das 11 da manhã, uma temperatura mais amena aqui, Itabuna, mais agradável. Você vê, tão aqui pertinho, né gente? Ilhéus está aqui a menos de 1.000 metros da gente, né? E tem uma diferença incrível, né? Mas em função aí também do mar, né? Claro, a influência do mar. A gente está bem perto aqui de Ilhéus, mas a temperatura é diferente. Olha, Ilhéus hoje, né? O pôr do sol vai ser às 18h05. Você tem uma vista privilegiada aí, né? Para assistir o pôr do sol ali na região do Pontal, né? Aquela região ali tem um local, um mirante ali maravilhoso perto do aeroporto. É a Sapetinga, né? Chamada. Ali você tem um pôr do sol bacana, bacana, bacana. Deve haver uma chuvinha fraca aí no decorrer do período, um chuvisco, né, digamos assim, para dar uma refrescada, mas não em toda a cidade. Em alguns locais ali, principalmente em região de mata, né, vai haver essa precipitação chuvosa aí em Ilhéus, tá? Mas é uma chuvinha muito fraca, quase não é chuva, é um chuvisco, tá certo? Então tá aí a previsão para Ilhéus, que no mais será um dia perfeito para a praia. Então quem aproveitou, né, o carnaval. Então vai ter aí hoje aí, quarta-feira aí, meio turno para dar uma enroladinha e pegar um solzinho em Ilhéus. Buerarema 29 graus nesse momento, algumas nuvens carregadas passando aí. A máxima vai chegar aos 31 graus a partir do meio-dia. Ibicaraí também 29 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 32 graus a partir do meio-dia. Tempo também bastante nublado nesse momento, mas o sol aparece já já, muito forte aí na cidade. Vai brilhar com a possibilidade pequena de chuva no período da tarde, tá? Itajuípe, 28 graus nesse momento, também com nuvens carregadas passando aí. Possibilidade de chuva muito pouquinho aí, a 1 da tarde. A máxima vai ficar na casa dos 30 graus ao meio-dia. Floresta Azul, 29 graus, com algumas nuvens no decorrer do período. Possibilidade de chuva fraca, né? Chuva fraca à tarde. 32 graus vai ser a máxima a partir de meio-dia. Itacaré, 27 graus nesse momento, pouca nebulosidade, sol forte, um dia convidativo para a praia, a cidade ainda está lotada, muita gente ainda na cidade aproveitando o sol. 28 graus vai ser a máxima a partir das 11 da manhã, tá certo? Porto Seguro, sol forte, céu de brigadeiro, azulzinho, 30 graus vai ser a máxima a partir das 11 da manhã, nada de chuva hoje. Canavieiras, 28 graus nesse momento, também da praia, sol forte, céu azul claro, nada de chuva no decorrer do período. Já Vitória da Conquista, nossa Suíça Baiana, 25 graus nesse momento, 28 vai ser a máxima a partir de 1 da tarde. Nada de chuva, mas o sol brilhando forte e uma temperatura bem amena e agradável na nossa querida cidade de Vitória da Conquista. Olha, gente, o programa de hoje, como eu já disse, tem entrevista com o Padre Tony, vamos falar de quarta-feira de cinza, vamos falar aí sobre política na Bahia, política no Brasil, a repercussão da homenagem, que eu não sei nem se aquilo foi uma homenagem ao presidente Lula, lá na Escola de Samba Niterói, no Rio de Janeiro, né? Vamos falar aí sobre as questões da Receita Federal com o Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente vai comentar essa situação aí, provocada pelo Alexandre de Moraes. E vamos falar, claro, sobre o Carnaval da Bahia, a maior festa do mundo. 15 dias de carnaval, gente. Eleito o dia do Axé Music nacional pelo presidente Lula, né? Considerada a maior festa de rua popular do mundo, o Carnaval da Bahia teve 15 dias de duração. Inclusive o prefeito Bruno Reis já está anunciando aí para 2027
novas datas e novos locais para o Carnaval de Salvador, que cresceu muito, muito mesmo. Nós tivemos aí muitos bairros de Salvador fazendo carnaval, o Carnaval do Centro, que voltou a ativar ali o circuito tradicional do Campo Grande. Muita gente compareceu lá, com grandes atrações. A gente vai comentar tudo isso para você aqui no programa de hoje, tá certo? E vamos mostrar aí, possivelmente, algumas imagens ao vivo do arrastão, que já está acontecendo lá na Ondina Barra, no circuito Dodô, só que ao contrário. O arrastão, perdão, o arrastão que visa aí contemplar as pessoas que trabalharam durante esses 15 dias e não puderam brincar o carnaval, tá bom? Então vamos ver se a gente já tem mais aí do carnaval, Cássio, de ontem, mostrando o ápice aí do Chiclete com Banana, do Léo Santana, da Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Durval Leles, muitas atrações, No Campo Grande, por sinal, ontem ferveu com Ivete Sangalo e Daniela Mercury. Tivemos o Saulo com a pipoca também, tivemos ali Léo Santana passando logo depois, tivemos o Tony Salles, enfim, muita gente bacana arrastando multidões no Campo Grande. Sem contar com o Igor Canário, que inclusive bloqueou a Ivete Sangalo. Ivete Sangalo quis fazer amizade com ele na rede social, no Instagram, e ele bloqueou a Ivete. Ele falou que rainha é só a mãe dele. Ivete para ele não é rainha de coisa nenhuma. E ele estava revoltado. E perguntaram a ele por que ele bloqueou a Ivete. E ele falou, olha, ela nunca me procurou para nada, para zorra nenhuma. Nunca me convidou para lugar nenhum, para fazer nada. E daí agora, depois de 25 anos que ele já está no mercado, tocando, cantando, Ivete vai lá e segue ele no Instagram e pede para seguir de volta. Ele falou, não vou seguir, bloqueei. Estava revoltado o Igor Canário. Situação complicada, E a Ivete ficou pé da vida, porque, olha gente, a pessoa, ela tem uma tendência a não ser simples, mesmo que ela demonstre, ela não vai ser nunca. E o ego dela vai lá para cima quando ela faz sucesso. Você já pensou, uma pessoa que tem milhões de seguidores ser bloqueada, ela fica pé da vida, Foi o que aconteceu com a Ivete ontem. O ego dela não sabe trabalhar isso, ela precisa aprender a trabalhar isso. Quer dizer, ela é seguida, olha só, por milhões de pessoas. Milhões, não são 1000 pessoas, são milhões de pessoas. Um só bloqueia ela, ela fica revoltada. Isso não é motivo, gente, para você ser revoltado. Você pode até ficar triste. Se uma pessoa me bloquear, eu vou ficar triste, Principalmente se eu gostar daquela pessoa. Agora, revoltado, eu não vou ficar. Porque é um direito da outra pessoa bloquear aquilo que ela não está gostando naquele momento, naquela hora, Então não tem por que você ficar revoltado. Você pode ficar triste. Só que a Ivete se revoltou. Mas aí é o ego que fala mais alto, O ego é uma doença, gente. O ego é uma doença. Não precisa ser assim. Eu no lugar da Ivete, eu ligaria para o Igor Canário, trocava umas ideias com ele, ou ia atrás dele e falava, ô Igor, qual é? Você me bloquear, meu rei? Mas a Ivete ficou pé da vida. Como é, Cássio, a gente tem imagens ao vivo aí ou imagem de ontem? De ontem. Então vamos primeiro mostrar imagens do carnaval de ontem, o encerramento. Foi lindo, principalmente na Barra e no Campo Grande. Eu fiquei até feliz de ver o Campo Grande 2 da tarde, com muita gente prestigiando ali as atrações. Porque há muito tempo a gente não tinha grandes atrações no Campo Grande. A gente sabe que quando a Daniela Mercury começou o circuito da Barra Ondina, que muita gente era contra, foi a Daniela Mercury que começou, depois foi o Chiclete, depois foi Ivete, depois foi Saulo e aí foi todo mundo. Esvaziou o Campo Grande. Sobrou para o Campo Grande apenas agremiações tradicionais do Carnaval da Bahia, como Olodum, Ileaê, Filho de Gandhi. Aliás, Filho de Gandhi não, Filho de Gandhi ele já foi para a Barra também, Mas Filho de Gandhi ainda ficou um tempo ali no Campo Grande. Os blocos afros. E aí deu aquela esvaziada no Campo Grande, que tinha ali sempre a partir do meio-dia grandes atrações do Cheiro de Amor, do Eva, do Corujas, internacionais, Blocos tradicionais que acabaram. Foram para a Barra ou acabaram. E aí, felizmente, o prefeito ACM Neto, Bruno Reis, agora,
resolveram reedificar ali, refazer, reestruturar e ressignificar o Carnaval do Campo Grande até a Praça da Sé. E aí deu certo. As grandes atrações estão sendo pagas para arrastar ali os pipocas e fazendo um grande sucesso. Vamos ver então. Se sozinha ela já dá trabalho. Atenção, banda, eu vou deixar, vou cantar primeiro ela. Atenção, só você. Ela primeiro, ela segunda, ela. Só você. Ela passa balançando a lace. Ela bate no peito que é foda. Se sozinha ela já dá trabalho. Quando junta a pipoca que incomoda. A pipoca é toda dela e o campo grande. Ela primeiro, ela segundo, Cássio, vamos ver outro trecho aí, que esse aí tá muito ruim, não gostei não, viu? Vamos ver se a gente consegue arrumar isso aí, botar um trecho melhor, tá? E aí depois a gente vê isso aí, tá bom? Olha, foi um momento bom aí esse da Ivete, ela levou ali a Daniela Mercury no trio dela. Daniela que ia sair no trio logo depois, né? Mas ela convidou no trio dela ali, fizeram uma apresentação especial. Campo Grande, gente, que é o circuito perfeito ali pro Carnaval. Eu desde criança, né, que eu frequentei ali com minha família, meus pais, a gente ia no Campo Grande, a gente ia na Rua Chile, a Rua Chile tinha carnaval, a Carlos Gomes tinha carnaval, a Avenida 7 tinha carnaval, a Piedade tinha carnaval, né, e aí deixaram morrer. Agora volta aí a fortalecer esse circuito. Então a gente ontem, 3 da tarde, já tinha Ivete Sangalo, mesmo com sol quente, calor, a gente já tinha Ivete Sangalo ali no circuito, né? Como a gente teve ali Bel Marques, a gente teve Saulo, né? Luiz Caldas e várias outras atrações arrastando multidões ali. Igor Canário esteve no Campo Grande também esse ano, arrastando muita gente, principalmente o Igor Canário, viu? O Igor Canário arrasta uma multidão. Agora, eu não tive a oportunidade de ver, porque eu também não acompanhei todo o Carnaval de Salvador, né? Não dá para ver tudo ao mesmo tempo também, né, gente? Porque quando você tem atrações na Barra, você tem atrações no Campo Grande, é simultâneo, né? Então não dá para você estar lá e cá ao mesmo tempo. Mas eu não vi o Baiana System tocando, que também arrasta multidões. Eu vi pela televisão o Baiana System no dia que o presidente Lula, estava no Campo Grande. Aí eu vi um trechinho realmente do Baiana System. Agora eu lembrei que até puxou ali um coro de campanha política para o Lula, campanha antecipada, né? Já teve até o pessoal da direita vendo aí, observando, gravando, para entrar com ação judicial contra a campanha do presidente Lula, porque começou antecipadamente na Bahia e no Rio de Janeiro. Por sinal, foi nesse momento que eu vi o Baiana System, né? Agora eu lembro que eu vi através dos vídeos do pessoal da direita criticando o Baiana System porque estava puxando um coro para o presidente Lula, né? Teve outro trio também que fez uma homenagem ao Lula, parece que tinha até um rapaz de Pernambuco que estava tocando no trio, né? E tinha sido homenageado pelo Lula com um violino, e aí tocou para o Lula também o tema da campanha política. Gente, se você quer homenagear um político, não adianta puxar saco, porque você vai puxar o saco e aí prejudica o político. Se você tocar o hino da campanha política do candidato Lula, é como se você estivesse dando para o adversário um prato cheio para ele entrar com processo no TSE, na Justiça Eleitoral. Você não pode fazer campanha antecipada, né? E aí o cara foi lá no trio elétrico para puxar o saco do presidente e tocou o hino da campanha do Lula, fazendo campanha antecipada. Então isso aí está pegando muito, tanto em Salvador, como lá no Rio de Janeiro, na escola de Niterói, né? Que também exagerou para puxar o saco do Lula. A escola Niterói, gente, entregou ali a primeira-dama, Janja, a organização da escola para o Carnaval. E isso ficou claro na declaração do rapaz, do ator lá, acho que trabalha na Globo, né? Que ele falou, ó, quem me contratou foi a Janja e o próprio Lula para fazer o papel do Lula.
Então, quer dizer, no momento que a Janja e o Lula entram na escola para escalar quem vai fazer o papel de quê, então é evidente que o valor que ele pagou àquela escola para ter o direito de arbitrar dentro da escola e fazer o que eles queriam dentro da escola. Colocaram ali uma gozação, né, uma sátira ao ex-presidente Bolsonaro, como se fosse Bozo, né, que inclusive corre um risco da patente lá do palhaço Bozo dos Estados Unidos processarem Lula, porque colocou o Bozo preso numa jaula, e aí para o americano que está lá não entende nada o que é aquilo, porque botaram o meu palhaço numa jaula, né? Então eles não sabem que Bozo quer dizer Bolsonaro. Como não podia botar a cara do Bolsonaro, eles botaram o palhaço Bozo. Aí ele já mexe com direito autoral de uma empresa norte-americana. Olha que loucura, né? A que ponto chega a insanidade mental para querer agredir o outro, né? Aí usa a imagem de um personagem famoso, de um palhaço. Não dá para entender, não dá para entender. E aí depois o presidente Lula desce lá, vai abraçar todo mundo, né? Aí fotografaram também um ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo um L lá na avenida. Quer dizer, o cara é ministro do Supremo Tribunal Federal e está lá fazendo campanha antecipada para o presidente da República. Puxar saquismo. Desnecessário. Ou das duas umas, ou o presidente Lula está querendo perder as eleições, né? Porque ainda gozou, tirou onda com os milhões de evangélicos que tem no Brasil, colocou os evangélicos numa latinha de ervilha, né? Dizendo que o conservadorismo está resumido a uma latinha. Não sei o que é que eles quiseram dizer com aquilo ali, né? Porque ser conservador é ser ruim, querer ter família é ruim, isso é ruim, a ponto de ser satirizado na avenida. Então o presidente Lula, que organizou tudo isso junto com a Janja, né, eles perdem muito, porque eles não terão o apoio dos evangélicos, se é que já não teriam, né? Não vão ter nenhum mais. Então parece que eles querem perder as eleições e ainda dão motivo para que o TSE faça a impugnação da candidatura do Lula, ou pelo menos deixar ele inelegível, né, por improbidade administrativa, porque ele usou abuso de poder econômico com dinheiro do povo para beneficiar uma escola para puxar o saco dele mesmo. Então isso aí é improbidade administrativa. E se o Lula, que é uma pessoa tão experiente, né, organizou tudo isso, parece que ele quer não sair candidato, ser tirado do processo eleitoral. Como as pesquisas estão indicando aí, né, a vitória do Flávio Bolsonaro, pode ser que o Lula esteja pensando assim, olha, eu já limpei minha biografia, né, depois que fui preso, voltei, tive a chance de limpar minha biografia, Deus me ajudou aqui que eu limpei a biografia da minha história, eu vou sair por cima. É melhor que eles me cassem e eu diga que eu sou vítima, que houve um golpe, do que Flávio Bolsonaro ganhar as eleições em cima da imagem do Lula, né? Então acho que eles estão pensando assim, olha, é melhor o Lula sair por esse lado do que sair derrotado. Só pode ser isso, porque eu nunca vi dar tanto motivo para o adversário, né, impugnar sua candidatura como o Lula deu nesse carnaval. Salvador, eu não vou nem colocar nessa conta, porque Salvador ele não pediu para fazer nada, foi puxar saquismo mesmo do pessoal. Quiseram puxar o saco ali do Lula e fizeram essas homenagens complicadas para o Lula no trio elétrico. Mas o Rio de Janeiro ficou evidente que o Lula pagou aquilo ali. Ele pagou para ser homenageado, ele pagou para que as pessoas falem dele, e falem mal do Bolsonaro, e falem mal dos evangélicos. E ele pagou como? Foi do dinheiro dele? Não. Dinheiro nosso, dinheiro dos impostos que nós pagamos. Isso aí é crime. Crime eleitoral, crime de responsabilidade. E o Lula hoje, quarta-feira, né, 18 de fevereiro, tem todos os motivos para ser até impeachmentado. Se o Congresso Nacional quiser abrir o processo de impeachment contra o Lula, hoje tem motivo. Então eu não sei por que cargas d'água o Lula está fazendo isso.
Parece que ele quer isso, né? Porque se foi dito lá que foi o Lula que contratou pessoas, que foi o Lula que organizou o desfile com a Janja, isso foi dito por um ator, então é o Lula que está querendo ser caçado. Infelizmente parece que é isso. Tudo leva a crer que o Lula está jogando a toalha, que quer ter uma saída honrosa, né? Ou seja, não, me tiraram, eu não perdi as eleições. Por outro lado, a situação econômica que está o Brasil hoje, quem ganhar essas eleições, seja Lula, seja Flávio Bolsonaro, seja outro candidato que apareça, ele vai ter muito trabalho, ele vai ter que ser muito bom para botar a economia nos eixos de novo, porque daqui para o ano que vem vai degringolar mais ainda. Porque o Brasil colocou muita taxa, muito imposto e a gente está aí à beira de entrar numa recessão. Ah, mas os dados indicam outra coisa, Barbosa. Tá, vamos lá, vamos analisar aqui. Quais são esses dados? Ah, o dólar está caindo. Isso não é um fator do Brasil. O dólar está caindo porque está havendo uma desvalorização mundial. Não é só no Brasil. E tem também um pedacinho da China aí, nesse negócio do dólar, que muita gente não está olhando. A China, por debaixo do pano, está fazendo aquele chamado fogo de Montoro. Bora, bora! O que é fogo de Montoro? É um fogo que queima por debaixo ali da terra, quando você vê, já queimou tudo. Você, a olho nu, você não está vendo. É o que a China está fazendo. A China está fazendo uma campanha na surdina, como se diz aí na gíria, né? Para destruir o dólar. Começou na tentativa com o Brasil, só que o Brasil ficou falando demais, a China recuou e tirou o Brasil da jogada, que era aquela questão do BRICS, que ia se criar ali uma moeda BRICS. Como ele viu que o Brasil estava falando muita bobagem, a China se afastou do Brasil, se juntou com a Índia e falou, ó, vamos negociar tudo na nossa moeda, esquece o dólar. E a China hoje, junto com a Índia, gente, tem a maior população mundial, é a China e a Índia. Depois vem Brasil, vem outros países, mas a China e a Índia, né, estão no topo. Então, esse processo passa por isso aí também. Outro fator é a compra de ouro desenfreada que está acontecendo no mundo todo. Os grandes países estão comprando ouro em vez de comprar dólar para sua reserva. Então, esses são motivos do dólar estar caindo, tá? Então, voltando ao comentário aqui, o que é outra coisa que a economia brasileira está bombando? Você falou aí do dólar que está caindo. Eu já expliquei aqui, não é um fator nosso, é um fator internacional. Qual é outro? Ah, Barbosa, a bolsa está em alta. Tá, a bolsa está em alta. Por quê? Porque quando o dólar cai, a bolsa sobe, é natural. As pessoas compram mais ações. Mas isso também não é um motivo só do Brasil. Não é porque o Brasil está maravilhoso. Não. É uma tendência natural. Vamos para outro fator que você me diria aí. Ah, o desemprego no Brasil caiu. Aí eu desminto você. Desminto você e desminto o IBGE. O IBGE está fazendo um trabalho mal feito. Ele pega a pessoa que recebe Bolsa Família e coloca como empregado. Primeiro, se aquela pessoa que recebe R$600 estivesse empregada, ela não precisaria dos R$600 que sai do meu bolso, do seu bolso. Ela ia ganhar um salário no mínimo de R$1.500, no mínimo. Hoje ela está ganhando R$600. Então é mentira que essa pessoa está empregada. Ela não está com carteira assinada e ela não está no mercado de trabalho informal. Ela está em casa recebendo uma miséria de R$600. E de vez em quando ela faz um bico ali, aqui, acolá. Então essa tese também está derrubada. O desemprego continua alto, mas muito alto no Brasil. Não é pouco não, é muito alto. E aí o IBGE está tentando encobrir isso, como se estivesse botando uma peneira na frente do sol. Só engana quem quer ser enganado. A inflação, Barbosa, está maravilhosa a inflação. Ó, com a taxa de juros que o Banco Central colocou, se a inflação não tivesse controlada, a gente estava frito, né, meu irmão? 15 pontos é o percentual do juro do Banco Central. Você esqueceu disso?
Então, como é que as pessoas vão às compras com essa taxa de juros? Não dá para ir. Então, a inflação está sendo controlada ali com essa taxa de juros absurda, que se você não sabe, ela deixa a dívida do Brasil lá nas alturas. Nós estamos devendo como nunca. O Lula, que teve o mérito lá atrás, o primeiro governo, de pagar a dívida externa do Brasil, agora ele vai sair deixando a maior dívida interna do Brasil. Então, esses juros altos também é ruim para a nossa dívida. E vamos agradecer o dólar estar caindo, porque a dívida é em dólar. Vamos agradecer a Deus o dólar está caindo, porque senão a dívida já estaria impagável, né? E aí, qual é o outro fator que você aponta para a gente para dizer que a nossa economia está maravilhosa? Você tem Aí você, além de tudo isso que eu falei, desemprego, taxa de juros altas, né? Inflação controlada, mas em função dos juros, dívida externa lá em cima. Aí você tem um rombo das estatais, Correios, empresas portuárias, empresas aeroviárias, tudo que é do governo estatal está, sabe, falindo. A única empresa que está salvando é a Petrobras, Caixa Econômica Federal, que é banco, e Banco do Brasil. E assim mesmo o Banco do Brasil declarou um rombo antes do carnaval, aí durante o carnaval, né? Teve um rombo aí, um golpe, né? Alguém tomou um empréstimo bilionário e deu calote no Banco do Brasil. Você vê, né? Então, na era Lula, a gente dá azar até nisso. Todas as estatais estão sofrendo rombo. As duas únicas que não sofreram aí é o Banco da Caixa Econômica Federal, mas mesmo assim perdeu muito, porque muita gente está tirando dinheiro da poupança para pagar dívidas. E esse dinheiro que está sendo tirado da poupança é o dinheiro que a Caixa Econômica usaria para fazer casas populares. E emprestar dinheiro para você comprar um imóvel fiado. Então, até nisso também está ruim. Então, não sei o que é que está bom no Brasil. As pessoas que compravam blusinha na China para revender aqui no Brasil, hoje não pode mais, porque o Haddad botou uma taxa absurda. Se você vai comprar um produto na China que custa R$100, ele vai chegar para você aqui no Brasil por R$200, porque você vai pagar 100% de imposto. Aí depois fala dos Estados Unidos que quer taxar todo mundo. O Brasil taxou a blusinha da China. Aí eles falam que é 50%, mas não é. Quando você coloca lá, na ponta do lápis, você vai ver que você está pagando o dobro. O dobro. Não é 50%, é o dobro. É 100%. E aí vai, né, gente? Assim está caminhando o Brasil. É por isso que Flávio Bolsonaro está disparando aí. As pessoas não acreditariam que Flávio Bolsonaro chegaria a essa altura do campeonato com possibilidade de vencer o Lula em segundo turno, né? E se continuar assim, ele pode vencer até em primeiro turno. Tem um vídeo aí, Cássio, do Haddad. Eu gostaria que você colocasse esse vídeo do Haddad aí. Olha, o próprio Haddad, ministro da Economia do Brasil, do governo Lula, está admitindo a possibilidade de vitória do Flávio Bolsonaro. Veja aí. É muito curioso do ponto de vista político eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né, em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Então, eu não vejo como... Eu vejo como indistinto, porque para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro. É assim que eu vejo, inclusive nas conversas. Ministro, não sou ele, é quem ele escolher, entendeu?
É muito curioso do ponto de vista político eleitoral. É isso aí, olha, Haddad, ministro da Economia do Brasil, ministro do governo Lula, petista, admitindo a vitória de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro. E impressionado, né, a forma que o Bolsonaro, pai, transferiu o filho para o Bolsonaro, os votos para o Bolsonaro filho, né? Então, quando o próprio PT já admite isso, é porque a coisa tá feia para o PT, viu? E não é só a nível de Brasil, não. Aqui na Bahia também. O governador Jerônimo foi vaiado em vários momentos em pleno carnaval. Pleno carnaval. Terrível, viu? O presidente Lula esteve 2 vezes aqui na Bahia, inclusive no carnaval, foi no Campo Grande com Jerônimo. Foi até por 1 ou 2 trios elétricos ali homenageados, como eu já comentei aqui, né? Puxaram o saco ali do presidente. Mas em alguns momentos o governador Jerônimo foi ovacionado com vaias. Olha, eu acho, pelo pouco que eu vejo aqui na Bahia, né, aqui no sul da Bahia, comentários aí em outras cidades aqui da Bahia. A Bahia é grande, né, gente? Tem 400 e poucos municípios. É muito difícil você dar um quadro geral da Bahia, mas pelas pesquisas que a gente vê e pelo que a gente ouve, né, de outros locais e aqui da nossa região, se o Jerônimo insistir na sua reeleição, ele perde as eleições na Bahia. Só tem uma saída para o PT na Bahia continuar no governo. É o Rui Costa deixar essa ideia de senador de lado e voltar a ser governador, se candidatar a governador. Inverter, né? Bota o Jerônimo para Senado e você, Rui, se candidata aí ao governo do estado. Essa é a única chance que eu vejo do PT ganhar as eleições na Bahia. E quando eu digo isso, não é eu, Barbosa, que vejo, né? São as pesquisas que dizem. As pesquisas mostram que se o Jerônimo for candidato, que o PT perde as eleições na Bahia para a ACM Neto. Tanto que o ACM Neto já disse que dessa vez ele não desiste, vai até o fim. Por quê? Porque ele vê aí uma possibilidade forte de ganhar as eleições. Olha, o Jerônimo, gente, ele desmontou a comunicação. Um trabalho tão lindo que foi feito pelo Wagner, foi feito pelo Rui Costa. O Jerônimo entrou e desmontou a comunicação da Bahia. A SECOM era um exemplo que a gente dava. Até o Lula comentou outro dia, né? É um exemplo para o Brasil. Tanto que ele levou o Sidônio Palmeira aqui da Bahia, que era a agência de publicidade do Estado, levou para fazer a publicidade dele lá em Brasília. Porque era um exemplo aqui na Bahia. Era uma comunicação bem estruturada, bem feita. Os adversários até falavam dessa comunicação, né? Eles diziam assim, olha, o governo da realidade é um, da comunicação é outro. Porque a comunicação sabia como mostrar as coisas que eram feitas pelo governo da Bahia. Aí o Jerônimo desmontou, tirou o André Curvelo, não botou ninguém no lugar durante muito tempo, ficou sem secretário, a SECOM. Depois que o Wagner indicou aí uma pessoa que a gente nem conhece, né? Olha, eu sou jornalista, não conheço quem é hoje o secretário de comunicação do estado da Bahia. A comunicação, a gente vê que caiu vertiginosamente, você não vê mais aquela comunicação bem feita do estado. Até deu uma melhoradinha agora aí perto do carnaval, mas vamos ver, né? Esse período agora é de refazer contratos com a agência de propaganda do estado e em junho o governo não pode mais fazer propaganda, vai parar a publicidade. Então você tem aí no máximo 2 meses de comunicação e acabou. Então o Jerônimo ele não fez por onde ganhar as eleições, porque esse exemplo a gente já viu no Brasil com Bolsonaro. Bolsonaro também fez essa idiotice de destruir a comunicação e brigar com veículos de comunicação. Deu no que deu. E aqui na Bahia o Jerônimo seguiu esse exemplo. Acabou com a comunicação, gente. Meu Deus do céu. Agora, onde estava Wagner? Onde estava Rui, que
né, que não podia chegar lá e dar uma orientação a Jerônimo, falar, gente, Jerônimo, não acaba com a comunicação, porque a comunicação é tudo. Eu fui lá outro dia e fui até fazer uma visita até a SECOM, e a moça lá da recepção ficou até acanhada para não deixar eu subir, porque ela falou, não tem ninguém, só tem uma secretária lá em cima, acabou tudo. Antigamente você chegava lá, você tinha 10, 15 profissionais trabalhando, televisão, rádio, tudo dentro da SECOM. Hoje você não tem nada, tinha uma moça só lá. Então você vê aqui como é que pensa o governador Jerônimo. Por isso que está caindo nas pesquisas. Aí outro dia ele deu uma entrevista, não me lembro que blog foi do Eduardo Bocão, que ele falou assim, eu estou fazendo 2.000 obras na Bahia. Aí o pessoal deu risada, falou, é mentira. Cadê, governador? Como é que mostra essas 2.000 obras? Não tem comunicação? Então fica como mentira mesmo. Não sei se você mentiu ou não, mas tudo indica que é mentira, porque eu não vejo isso. As pessoas não estão vendo isso, né? Então é por aí. Por aí. Se o Rui Costa não assumir a peteca, pode perder as eleições na Bahia e botar abaixo aí um projeto que eles queriam para 50 anos, né? Poderia chegar a 20 anos agora, mas pode ser interrompido esse projeto se insistir nessa candidatura de Jerônimo Rodrigues, que infelizmente está muito fraco. Por falar em Jerônimo, gente, o nosso governador, né? Ele pediu ajuda aí ao governo Lula para solucionar essa crise da região cacaueira. O governador defende diálogo com todos os setores da cadeia produtiva. A impressão que a gente tem é que o governo do PT odeia os produtores de cacau, mesmo sabendo que dentro desses produtores hoje estão agricultura familiar, estão agricultores familiares, né? Está a agricultura familiar da Bahia dentro desse projeto de agricultura do cacau. Talvez o presidente Lula tenha o ranço da antiga cultura do cacau, que era feita por coronéis. Só isso explicaria o fato do Ministério da Agricultura não querer nem vir aqui, nem olhar para essa região. Deixou a CEPLAC acabar. A Vanusa, que é presidente da ANPC, Associação Nacional dos Produtores de Cacau, ela esteve em Brasília, esteve com o ministro e saiu horrorizada. Ela falou, gente, eu não entendo esse ódio do ministro da Agricultura com o cacau. Ele nem queria receber o pessoal lá do cacau. É um absurdo isso. Produto que traz divisas para a Bahia, divisas para o Brasil. O ministro da Agricultura não quer nem saber. Não queria nem receber lá os produtores de cacau. Você imagina que situação chegou o cacau em relação ao PT. Agora, eu não vou falar só que é o PT, porque Bolsonaro também não deu a mínima para o cacau. O que é que acontece com esses governantes em relação à lavoura cacaueira? Por que eles odeiam tanto o cacau? Talvez seja por essa propaganda que ficou no imaginário, né? Dos pseudos coronéis do cacau, que as novelas, a história de Jorge Amado tanto contou. Talvez seja isso, né? Não sei. Porque se você tem um produto que traz divisas para o nosso Brasil, e em especial aqui para a Bahia, e você não dá a mínima importância, sabendo que ali inclusive tem um projeto seu ali dentro, que é o... Aliás, tem 2 projetos que poderiam ser modelos para o governo do Brasil. Um é a agricultura familiar e outro é a cabruca. O que é a cabruca? É a preservação da natureza se produzindo alguma coisa, que é raro nesse país. Você produzir algo sem destruir a natureza, muito pelo contrário, o cacau, ele preserva a natureza através da técnica chamada cabruca, que o cacau é plantado debaixo da mata. Então esse modelo era para ser a menina dos olhos de ouro do presidente Lula, ou de qualquer presidente que entrar lá, pegar esse modelo e mostrar ao mundo. Aí nós tivemos a COP30 aqui no Brasil, não citaram uma linha desse projeto. Era para ter sido exibido para o mundo todo ver
que no Brasil se mantém uma cultura de uma plantação de um produto que traz renda, que traz dividendos ao Brasil, sem prejudicar a nossa natureza, sem prejudicar o meio ambiente, muito pelo contrário, preservando o meio ambiente. E o presidente Lula não aproveitou isso, o Ministério da Agricultura se fez de ignorante, ignorou mesmo a nossa cultura, o cacau, e um negócio que poderia ter dado a eles um salvo-conduto, né? Porque aquela COP foi um fiasco. A COP foi um fiasco. E olha que lá no Pará se produz cacau aqui, como também se produz aqui na Bahia. Lá também se faz o cacau cabruca, né? Então era um motivo, até para valorizar o local que eles fizeram a COP lá, de usar esse troféu, de usar esse produto que é o cacau como um exemplo para o mundo. Mas faltou inteligência. Faltou inteligência aí do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente e do próprio presidente Lula para sair da COP30 com o troféu na mão. Então, não dá para entender. O pessoal, quando chega no poder, fica cego, né, gente? Poder. Aliás, tem um ditado que eu era criancinha, já ouvia. Se você quer conhecer o homem, dê a ele dinheiro e poder. Aí você vai ver quem é esse homem. Porque o homem, quando é mau caráter, quando ele não é bem intencionado e ele recebe muito dinheiro e muito poder, ele vira um bandido, né? Ele vira um bandido e fica cego, não quer ouvir ninguém, não quer falar com ninguém. Quando ele tem uma boa índole, quando ele é uma pessoa do bem, aí é diferente. Aí ele vai usar esse poder e o dinheiro para ajudar pessoas. Mas na maioria, ele muda para pior, muda para pior. Dinheiro e poder. Infelizmente, é isso que acontece com essas pessoas despreparadas que chegam ao poder, né? Mas vamos lá, esse ano vai ser o ano de eleição, você vai ter a oportunidade aí de escolher seu candidato para deputado, para senador, para governador. Só depende de você. Você é o eleitor, você tem a arma na mão que é o título de eleitor. Esse ano você se torna a pessoa mais importante para os políticos. Aí esse ano eles reconhecem que nós eleitores somos os patrões. Eles são os empregados. Mas depois que ele ganha, ele inverte a situação. Ele acha que ele é o patrão e que você é o empregado. Que no momento que você quer falar com ele, você tem que se humilhar, pedir para marcar um horário, esperar meses e às vezes não ser atendido. Ou se você não quer falar com ele, o que é que você espera dele? Que ele faça algo pelo Brasil, pela Bahia, por a sua cidade, mas eles não fazem. Eles vão lá para Brasília, vão para a Assembleia Legislativa, ou vão para o governo do Estado, para fazer projeto próprio, projeto de poder dele, da família, dos amigos, e você que se dane. Então esse ano, pense bem antes de votar, veja em quem você vai votar. Não vá só pela propaganda. Observe, pesquise a vida daquela pessoa. Veja como ele era antes, o que é que ele fazia antes, o que é que ele faz. Veja se ele tem ficha corrida na polícia, na justiça. Porque tem muito bandido também querendo chegar ao poder para se blindar, para se proteger. Porque a gente vê que a justiça não age com eles como agem com os demais que estão fora do poder. Então pense bem na hora de dar o seu voto, tá certo? Vamos refletir, vamos meditar, vamos pedir a Deus que dê sabedoria e entendimento para que você escolha bem a pessoa que vai governar seu destino, o destino da sua família, principalmente você que ainda não tem filhos, ou vai ter filhos, ou tem filhos pequenos, que vão crescer, vão depender desse país. Pense bem antes de dar o seu voto, tá certo? Olha, gente, o ministro Alexandre de Moraes, o que é que acontece? Ele pediu à Polícia Federal para investigar quem vazou as informações da mulher dele
pela Receita Federal do Brasil. Ou seja, aquelas notícias que a mulher dele ganhou mais dinheiro do que o Neymar nos últimos anos, que está todo mundo falando aí, o contrato com o Banco Master, que a Polícia Federal foi quem vazou essa informação, 130 milhões de reais para a mulher do ministro, que na verdade não é para a mulher, é para ele fazer lobby lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele agora pediu investigação e vai à caça às bruxas. Inclusive, ontem já teve a operação aqui na Bahia, pessoas foram presas, computadores foram presos, funcionários da Receita Federal na Bahia foram presos, porque existe a suspeita de que foram eles que vazaram essas informações. Ou seja, o Brasil continua como antes. Quem denuncia é quem paga o pato. Agora é o seguinte, isso quando interessa para eles, né? Porque você lembra quando alguém vazou as informações sigilosas do celular do ministro Moro, do ex-ministro Moro, essa pessoa não ficou presa. E eles acabaram com a Lava Jato, em função disso. Agora, no momento que mexe com o Alexandre de Moraes, que está lá no Supremo, aí ele quer caçar as bruxas. Ele quer que essas pessoas sejam intimidadas e intimide outras que queiram fazer a mesma coisa, descobrir os podres deles que estão enterrados debaixo do tapete. Agora eu quero ver o Senado da República, que vai voltar agora depois do Carnaval, depois de um recesso tão longo. Esses caras ganham nosso dinheiro para não fazer nada, bando de vagabundos. Eles voltam agora depois de meses de férias, enquanto o brasileiro normal está trabalhando, está ralando, desde o 1º de janeiro. Eles estão lá curtindo, tomando champanhe, pulando carnaval. Agora voltam para o Congresso ganhando mais de 150 mil reais para não fazerem quase nada. Trabalharem 3 dias na semana. Eu quero ver o que é que eles vão fazer em relação a esse Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha. Uma vergonha, como diria Boris Casoy. Ali tem que tirar todo mundo. Não escapa ninguém ali. Ah, Barbosa, ali tem Nunes Marques, tem André Mendonça, tem Fux. Olha, não escapa nenhum. Escreva o que eu estou falando. Senão você vai se decepcionar. Não tem essa porque Bolsonaro escolheu 2 ali que eles são bons, não. Eu já vi indício de que não é bem assim que a banda toca. Sabe por quê? A semana retrasada, quando teve aquela reunião do Toffoli antes do Carnaval, todos eles assinaram a favor do Toffoli. Então, não bote sua mão no fogo por ninguém. Eu acho que o Congresso Nacional deveria fazer uma emenda à Constituição Federal, derrubar esse negócio de presidente da República escolher ministro do Supremo, seja ele de direita, de esquerda, não importa. Qualquer um. Está errado. Eu sempre disse isso. Quando o presidente escolhe um ministro do Supremo, ele está escolhendo amigos dele, ainda que isso seja vedado pela Constituição, mas ele é um direito dele, então ele escolhe o amigo e acabou, ele não está nem aí para a Constituição. A Constituição diz que só o cara, o indivíduo que tem um eminente saber jurídico. Mas Toffoli não tem saber jurídico. O cara perdeu todos os concursos que fez para juiz. Ele é um simples advogado que advogou para o PT durante um tempo. Esse povo não tem saber jurídico. Notório saber jurídico não tem. Só notório saber jurídico ali, eu não vejo ninguém ali com notório saber jurídico. Notório saber jurídico tinha Ives Gandra, né? E outros ali que já passaram pelo Supremo. Mas esse atual Supremo pode pegar e jogar na lata do lixo. Não tem um que preste ali, gente. Não tem. O Congresso Nacional deveria fazer uma emenda à Constituição mudando a natureza da escolha desses caras. Na minha opinião, eu digo isso há mais de 20 anos, não é hoje que eu estou falando isso. Desde quando eu me entendo como jornalista, aliás, tem mais de 20 anos que eu falo sobre isso. O Brasil tinha que escolher seu ministro do Supremo de carreira. Ou seja, aqueles ministros que chegaram até o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Pronto. Ali são juízes tops. Dentro desse quadro, poderiam se
o presidente da República poderia até escolher, sei lá, 3 ou 4 e mandar esses nomes para o Senado, dar o aval e dali escolher um. Eu acho que deveria ser assim. Porque esse negócio de escolher juiz é uma pouca vergonha. Você quer ver outra coisa? A juíza do TSE que deu um parecer aí a favor do desfile da Escola de Samba de Niterói foi escolhida recentemente pelo presidente Lula. Era eleitora do Lula de carteirinha. Outro dia estava lá comemorando a vitória do Lula. Então, como é que uma pessoa dessa vai votar isenta? Vai ser uma pessoa neutra? Não vai. E assim também está errado. Se fosse da direita, por exemplo, Flávio Bolsonaro vai ser presidente aí, pode ser presidente, ele vai indicar 2 ou 3 ministros desses, também não é bom, porque amanhã ou depois ele faz algo errado e esses juízes vão votar a seu favor, a tendência natural. Então eu acho que não deve ser assim. Eu acho que o presidente, no máximo, poderia escolher ali dentro do judiciário, não advogados, amigos, parentes, não. Dentro do judiciário, os melhores juízes da corte ali, da terceira instância de Brasília, escolher 6 e entregar ao Senado. Ó, dentro desses 6, você escolhe quem vocês quiserem. Aí os senadores fariam uma votação lá e escolhiam. Isso tem que ser feito imediatamente. Não pode mais esse indicação de Zanin, de... como é o nome do André Mendonça, Fux, seja lá quem for, para o presidente que está em exercício. Não pode. Isso está errado e tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Olha, gente, daqui a pouquinho, viu, eu vou conversar aqui com o padre Tony, daqui a pouquinho. Estou aguardando ele chegar aqui. Vamos falar sobre esse dia de hoje, né, que é a quarta-feira de cinzas. Um dia muito especial aí para os católicos, para o cristianismo, né, gente? O cristianismo de modo geral. Por quê? É o período de Quaresma, é um período muito importante aí para a vida cristã, né? Inclusive, lá atrás, né, bem antes de Cristo, os judeus eles já faziam esse momento, né, de ervas e frutas amargas para refletir aí a vida. E depois da paixão de Cristo, isso tende a ser valorizado esse momento, porque é um momento que antecede a paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? Paixão, gente, quer dizer sofrimento. Sofrimento. Tem gente que nem sabe o que é que significa essa palavra, né? Aí quando está gostando de uma pessoa, fala, eu estou apaixonado pelaquela pessoa. Mas é porque, como vem de sofrimento essa palavra, a paixão é aquele momento que você gosta da pessoa, mas não tem a pessoa do seu lado. Então você sofre pelaquela pessoa. Por isso que se fala assim, eu estou apaixonado. Então você que mora, vive com a pessoa, ou namora com a pessoa, você não pode dizer que está apaixonado por ela. Porque você estaria sofrendo por ela. E sofrer não é bom, né, gente? Ninguém quer sofrer. Então a gente fala que está apaixonado quando a gente gosta e não pode estar perto. Aí você fala, eu estou apaixonado pelaquela pessoa. Ou seja, eu estou sofrendo pelaquela pessoa porque eu gosto dela e não estou perto. Então aprenda isso. Significa paixão é isso. Amor é outra coisa. Então, a paixão de Cristo quer dizer isso, o sofrimento de Cristo, naquele momento do Calvário, né? Naquele momento da crucificação. Então, o que antecede a isso, né? A Páscoa, que é um momento de reflexão. E aí as pessoas levam isso para o lado comercial. Aliás, de Constantino para cá mudou muita coisa, né? Porque foi o Constantino que introduziu na religião, principalmente na Igreja Católica, a questão da adoração à cruz, aos santos e essas datas comemorativas que desviam a intenção, o pensamento do cristão para algo irrelevante que é o comercial. Aí criaram aquela data de Natal para se comemorar aniversário de Cristo, que não é o aniversário de Cristo, né? É uma data meramente comercial. E como eles não podiam acabar com a paixão de Cristo, que é um momento de reflexão
para você celebrar, né, a ressurreição de Cristo, que seria a Páscoa, né, você comemorar ali a ressurreição, o renascimento de Cristo depois da morte. Aí vem a Páscoa vendendo chocolate para tirar você desse momento de reflexão, né? Então a Quaresma é onde começa tudo isso, é onde você começa ali refletindo, analisando, pensando, né, aonde chegou o ser humano de querer matar o nosso Deus, de querer matar crucificado Jesus Cristo. E aí depois da paixão vem a ressurreição. Aí viria a Páscoa, que é o momento também de refletir, de mudar, né, de renovar sua vida. Então eu convidei o padre Tony, estou aguardando ele aqui, espero que ele venha, né? E a gente vai falar ainda hoje aqui sobre esse tema aqui no nosso programa. Bom, vou fazer o seguinte, Cássio, vamos para um pequeno intervalo aí, que hoje estou sozinho e Deus aqui, né? O Abraham não chegou, a Pérola também não veio, a Toné está curtindo o carnaval ainda, deve estar lá na ressaca, e a gente está aqui fazendo o nosso programa. Então vamos a um pequeno intervalo, eu vou tomar uma água e volto já já. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei numa dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Ok, estamos de volta aqui no nosso TVI News, primeira edição. Olha, gente,
Nesse momento, né, está acontecendo em Salvador o arrastão. É o restinho do carnaval, o resquício do carnaval que está sendo varrido ali de Ondina em direção à Barra Avenida, né? Temos imagens aí da Rádio Salvador FM, né? Vamos mostrar aí rapidinho. Direção Ondina, vai cruzar lá com o Léo Santana que está vindo na direção contrária. Nossa Bahia é linda, né? Salvador é lindo demais. Você viu a elegância do carro de apoio, cara? É o único que sai da Barra para Ondina, né? Porque no arrastão o movimento é contrário. Geralmente sai de Ondina para o Farol da Barra. Então eu acho que no meio do caminho aí vai cruzar aí o arrastão do Carlinhos Brau com o arrastão do Léo Santana. Vamos ver aí, vamos pegar, eu vou pegar aí um pouco, né? O pessoal da Salvador FM aí que está transmitindo esse arrastão. De festa. Vamos ver um pouquinho aí, vamos ver o que eles estão falando aí, cara. Duvido. Aqui na... Você vai ver. Já começa com a ressaca da Timbalada. Já tem a ressaca da Timbalada. É a ressaca da Timbalada. Aí começam os sambas, ressaca. Entendi. Eu pensei que. Entendi agora. Entendeu? As festas. Entendi. Carnaval não para em Salvador, não, Nanico. Não para. Você sabe que não para, né? E a próxima atração já tá saindo, o né? GG. É o GG, o gigante. Faz o L e o S. O L do Léo e o S da Salvador. Ele arrastando também a multidão, não tenho dúvida, viu? Carlinhos Brau arrastou aí, ó. Um monte de gente, viu? Já tá chegando ali no Cristo. O negócio é rapidinho, viu? Que é uma pincelada, né, cara? Rapidinho. Eu falei aqui mais cedo. É uma sobremesa, né? Preparar. É um arrastão, então... O trio, ele falou, o trio não para. Ele falou aqui, o trio não para, seguindo, para o povo também que tá acompanhando ele entender, entendeu? Imagens do drone da nossa transmissão. Parabenizar toda a equipe de transmissão da Salvador FM. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Os comunicadores, a técnica, os câmeras, cinegrafistas. O pessoal do digital também, Ave Maria, uma equipe completíssima, mais de 200 pessoas trabalhando na Nico. Rapaz, gente, viu? Rapaz, olha aí, ó. Pra entregar o melhor pra vocês aí. É isso aí. Obrigado aí o pessoal da Salvador FM, né? Cedendo aí pra gente essas imagens, esse trabalho bonito que eles estão fazendo agora pela manhã no arrastão. Você vê que é rápido, como eles disseram aí, por quê? Porque não tem outra atração, né?
Carlinhos Brau tá livre, leve e solto ali. Porque se é ontem, por exemplo, ia dar engarrafamento aí e tal, né? Você viu até briga. Tivemos briga aí na Barra com Daniela querendo sair na frente, o Chiclete querendo sair primeiro, né? Teve trio atravessando a frente de outras atrações, inclusive estressando aí o presidente do bloco afro tradicional da Bahia, que é Filhos de Gandhi, né? Ele permitiu que um trio saísse na frente, aí teve uma confusão generalizada, porque todo mundo queria passar na frente deles, porque eles carregam, gente, mais de 3.000 foliões. É muita gente, forma aquele tapete branco ali na Barra, que o pessoal amarra uma toalha branca na cabeça, né? Então, você de longe vê aquele tapete branco, até bonito realmente, dos Filhos de Gandhi, com a roupa azul e branca, né? Mas esse ano acho que até o Gilberto Gil não saiu, né? Porque teve o problema aí da morte da filha dele ano passado. Esse ano acho que ele não brincou o carnaval, que eu não vi imagem dele aí no Filho de Gandhi. Ele está em Salvador, inclusive ele e o Caetano encontraram com o Lula em Salvador, almoçaram junto, mas eu não vi o Gilberto Gil na folia, não. Embora o camarote dele está aberto, o camarote 2222 ali na Barra, no edifício Oceania, funcionou tranquilamente, né? Aí você está vendo imagens de ontem, do carnaval, né? Último dia na Barra, muita gente esteve presente, muita gente. Segundo informações do governo da Bahia, 1.600.000 pessoas passaram nas catracas lá de segurança, né? Por dia, no Carnaval de Salvador. Então, 1.600.000 pessoas cada dia passando ali. Claro que a gente não sabe que muitas dessas pessoas são as mesmas, né, que vão todo dia. Mas nem todo mundo vai todo dia. Tem gente que vai com a família um dia só, pô, hoje foi o nosso dia aqui, eu não volto mais. Outros vão viajar para seus estados, para sua cidade, aí vão 2 dias. Então, se você tem um movimento aí de mais de 1 milhão de pessoas por dia, durante 5 dias, olha, é muita gente, viu? A gente pode botar aí por baixo 5 milhões de pessoas brincaram durante esses dias aí o Carnaval de Salvador. Esses números vão ser atualizados hoje e hoje à tarde, né, o governador, o prefeito, Bruno Reis, eles vão dar uma coletiva fazendo o balanço desse carnaval. Infelizmente tivemos baixa, tivemos um momento de violência ali no circuito, teve um indivíduo que conseguiu entrar com uma arma de fogo dentro do circuito do carnaval. Tivemos uma vítima em Salvador, né? Ferida de arma de fogo. Tivemos também arma branca, faca, né? Ou peixeira, ou facão, não sei. Então, esses indivíduos conseguiram aí furar o bloqueio de segurança. Que, diga-se de passagem, gente, é um bloqueio exemplo para o Brasil, viu? A Bahia, nesse quesito de segurança, se organizou no Carnaval. Além de ter as câmeras que fazem reconhecimento facial, e que este ano, só até ontem, tinha prendido mais de 58 pessoas reconhecidas no sistema de reconhecimento facial, bandidos, 58 bandidos que estavam no circuito do Carnaval foram presos, reconhecidos pelas câmeras inteligentes. Agora, tem também o portal onde limita a passagem de pessoas ali que conduz a algo cortante, perfurante ou arma de fogo. E mesmo assim, teve gente que conseguiu burlar. Por quê? Porque você faz o portal ali na Barra em todas as ruas e transversais. Mas às vezes o cara vem pelo mar. O cara vem de barco pelo mar, para na praia e aí? Como é que você vai saber? Então, infelizmente, não dá para bloquear tudo porque é uma região de mar, né? E aí, às vezes, sempre um ou outro consegue furar o bloqueio. E depois que o cara passa ali pelo bloqueio, ele vai para qualquer lugar, porque ele já está dentro do circuito. Então é complicado, viu? Mas mesmo assim, parabéns à organização do governo do estado, à Polícia Militar, à Polícia Civil. Conseguiram prender muitos miliantes que estavam ali dentro do circuito. Parabéns ao prefeito Bruno Reis, que conseguiu, né, pagar aí grandes atrações para que elas tocassem ali para a pipoca, porque as atrações hoje... Engraçado, né? Se não fosse o povo da Bahia, não existia Ivete, não existia Chiclete, não existia nenhum desses artistas. Aí, para esse povo ter essas atrações tocando para ele, a prefeitura tem que desembolsar ali milhões. Olha, se eles tivessem consciência, eles tocariam até de graça, porque eles ganham milhões no Brasil todo, o ano todo.
Então eu tinha que devolver para os baianos aquilo que os baianos fizeram por eles, porque se não fossem os baianos, eles não existiriam, eles não seriam sucesso. Eles só foram sucesso porque os baianos assim os fizeram, né? Os colocaram lá no topo do sucesso. Então, isso que eu estou dizendo aqui pode até parecer para alguns que eu estou fazendo uma demagogia, mas não é. Eu, se fosse artista, eu daria. Ó, faz o seguinte, prefeito, você me paga um dia e eu dou 2 dias de graça para tocar para os pipoca da Bahia, porque eles que me colocaram no sucesso. Afinal de contas, você ganha milhões, eu ganho milhões no Brasil todo, não custa nada dar 2 dias aqui. Já vou ganhar para tocar, para fazer o que eu gosto, então eu dou 2 dias a mais aqui. Pode me pagar um que eu dou 2. Eu, se fosse o cantor, eu faria isso. Mas a ganância, né, pelo dinheiro, há pouco eu comentei aqui, quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e poder, né? A pessoa muda. Então o artista, ele não reconhece, não tem reconhecimento. Eu já trabalhei com artistas, já fui empresário de músicos, e eu sei muito bem o que é isso. Quando o cara quer vencer, quando o cara quer um lugar no auge, ele lhe procura, ele se humilha, ele faz tudo para chegar até lá. Aí você pega, apoia, dá um banho de loja, gasta dinheiro, bota ele para mídia, faz ele ficar famoso, aí ele já acha que você não presta mais para ele quer outro. E assim vai. E isso aí sempre foi assim, desde que o mundo tem artista, sempre foi assim, infelizmente, né? Por isso que muitos empresários fazem aquele contratozinho ali, maroto, já prevendo isso. E quando o cara dá esse pontapé, ele entra na justiça e aí ganha milhões. Você lembra de um cara chamado Luva de Pedreiro? Ficou famoso da noite para o dia, ganhou milhões. Ele abandonou o empresário que fez ele ficar famoso. Quer dizer, não é que o empresário fez ele ficar famoso, né? Tudo bem, o cara tem o talento dele, Deus ajuda, é Deus que dá isso aí, é Deus que coloca ele lá. Mas o Deus também usa aquela pessoa, aquele empresário, para descobrir aquela pessoa que está escondido lá e projetar ela, né? Porque Deus trabalha assim. O cara pede a Deus, aí Deus fala, tá bom, vou te ajudar. Aí pega o cara, o expert, o empresário, e fala, ó, vai lá, busca aquela pessoa lá, vai, traz ela para o auge, para o sucesso, que eu vou dar toda a fama para ela. Aí o empresário vai lá, faz aquele trabalho e tal, depois o cara abandona. E abandona até o próprio Deus. Porque tem muitos que depois que está no auge, no sucesso, não reconhece que foi Deus que fez aquilo, se vangloria, fala que ele é que é importante, ele é que aconteceu, porque ele fez, né? A jactância vem alta e o ego toma conta. Então, imagine, se ele não reconhece nem a Deus, vai reconhecer um empresário, né? Então isso é assim, desde que o mundo é mundo, sempre foi assim. Você está vendo aí imagens ao vivo, né, de Salvador, direto do Farol da Barra, Avenida Oceânica. Passou aí agora Carlinhos Brau, arrastando aí uma multidão. E daqui a pouquinho vai sair Léo Santana. Eu achava que o Léo ia vir de Ondina, mas não, o Léo está na Barra também, né, Cássio? Vamos ver então aí, imagem de drone aí. Daqui a pouquinho vai sair dali do Farol da Barra o trio elétrico Léo Santana. E eu soube ontem, eu vi um comentário ontem, que o Bel Marques ia também fazer esse arrastão, viu? Então eu acredito que depois do Léo Santana vai ter o trio elétrico do Bel Marques aí, saindo do Farol da Barra. Para quem está assistindo a gente e não conhece Salvador, gente, ali em frente ao farol, esse prédio aí, ó, é o chamado edifício Oceania. Esse edifício foi o primeiro edifício feito na orla marítima de Salvador. Então, é um prédio histórico esse edifício, né? Foi a primeira edificação alta aí de Salvador, feita no Farol da Barra, em frente ao Farol da Barra. E esse prédio, aí é que alguns famosos fazem os melhores camarotes, né? Inclusive o 2222, é aí, ó, o camarote do Gilberto Gil e da família, porque é o local mais privilegiado. Você tem essa varanda aí dos dois lados, e você acompanha o trio elétrico desde quando ele sai aí, porque aí é o ponto de partida, né? Quando ele sai aí em frente ao farol e vai pela Avenida Oceânica. Então você está vendo ali já o trio elétrico do Léo Santana, né? Olha quanta gente está ali e vai acompanhar o Léo Santana. Aí depois vem outra multidão com o Bel, porque eu acho que o Bel vai encerrar o arrastão aí lá para 1h da tarde.
Vamos ouvir um pouquinho aí a turma da Salvador FM. Depois vem os carros pipa lavando tudo e botando pra fora. E a hora que a gente vai sair também. Depois já tudo limpo. Tudo limpo. Hoje o pau vai quebrar aqui. Léo Santana já tá andando. Daqui a pouquinho vai passar por aqui o nosso GG, o Gigante. O Gigante, por sinal, deu uma moral pra Digo esse carnaval, viu, cara? Deu, não foi? Ah, rapaz, cantou a música dele, levou o Digo para o trio, levou o Digo pro camarote, deu muita moral pra Digo nesse carnaval, pô, o GG. É um cara que abraça. E eu falei pra ele. A Digo também tem muitas músicas, né? Isso, é um compositor que, com Paragolé, exatamente, ajudou muitos artistas aqui. E eu falei pro GG, na gravação lá na Saúde, GG, esse é seu novo afilhado. Ele, pois é, cara, sempre acolhendo e abraçando os artistas aqui da terra, né? E esse momento que vive a nossa música, né? Com muitos artistas mostrando seu valor, mostrando seu talento para o Brasil, para o mundo. E tá aí mais um sendo abraçado pelo Gigante. Aí Digo também tá lá no Arrastão, tá vendo? Convidado. Eu não tenho dúvida disso. Assim foi com o Renanzinho CBX, isso. Né? Agora com o Digo o Léo, e com outros artistas, né? O Léo Santana, ele fez esse ano de 2025, né? Muitas bandas gravaram o audiovisual e ele participou praticamente de todas. Isso. Abraçou o Digo agora, como você falou, o Renanzinho também já abraçou há muito tempo. Exatamente. Então muitos artistas ele tá, né? E vem presenteando, vou falar assim, né? E já está lançando as vozes femininas lá da comunidade, de Boa Vista do Lobato. Tem cantoras daquela região que ele colocou ali debaixo do braço, está apresentando e mostrando nos eventos que ele faz. Verdade. Ele falou pra gente, Ana, porque é um presente, né? Exatamente. Você convidar Léo pra fazer um feat, ele aceitar, tá ali com você. E ele faz o feat, ainda bota música, né? Joga pra cima. Exatamente. E isso é muito bacana e a prova disso é o Digo. É o jovem paizão, né, cara, dessa rapaziada, né, que tá chegando agora, pegou né? agora esse carnaval aí, bora, Digo, comigo. Exatamente. Vai pra cá, pra lá, né, e botou a música lá em cima. Sucesso total. Hipnotiza aí. Já e tá na curva ali, ó. Né, a porradinha dele, lógico, no Arrastão aqui com o GG. Como também tem lá o Muchacho, né? O Flavinho do Pagodate tá no trio também do GG, viu? Vem aí, ó. Léo Santana com sua turma, seus amigos, subindo a Avenida Oceânica aqui, Avenida da Barra. Daqui a pouquinho passando aqui em frente o nosso pier. E você que está acompanhando tudo através do YouTube, deixa aqui sua mensagem, de onde você está assistindo. Manda esse link aí pros amigos, sai compartilhando. Vamos crescer aqui a nossa live. E ele vem no samba de roda, viu? Eu amo! Daqui já escutei. É o samba reinando no carnaval. O samba de roda. O samba reinando, o samba gostoso demais. Tudo começou com samba, né, Nanico? Verdade. Carnaval começou com samba 300 anos atrás e continua, né? O samba forte, o samba pulsando em nossas veias. E Léo que começou no samba, tocando reco, tocando pandeiro. Verdade. Cavaquinho que ele gostava. Toda a sua história aí que ele já narrou em vários podcasts. Tá na veia, tá no sangue. Então não pode de jeito nenhum esquecer, né, em suas apresentações de cantar samba, samba de roda. E o pagode, né? O pagodão que levou Léo para todo mundo, todo o Brasil. E o povo ama, né? Não tem jeito. Imagens aí do Léo Santana, hein? Como é, Fio? Ah, tá bom. A turma tá em casa, tá só assistindo aqui agora, vendo as imagens. A gente tá aqui no estúdio, tá aqui no Pia, já começa a ouvir o trio do Léo. Daqui a pouquinho você vai curtir também aí o som, viu? Do Gigante, do Léo Santana. E o povo continua chegando, Nanico. Chegando e voltando. Agora é sobe e desce, né, cara? Sobe e desce. Se for contabilizar essas idas e voltas aí, vai dar uns 10 a 15 quilômetros hoje dessa caminhada, viu, cara? Na realidade, no carnaval a gente anda tanto que se fosse no dia comum... No dia a dia reclama. Não vou não, que é longe. Ou cada duas voltas... Aqui a gente anda pertinho. É ali pertinho. Cadê fulano? Eu vi a Leondina, vou lá chamar ele. Vai e volta rápido, né? Carnaval, tá tudo liberado, tudo acontece. Esse é o nosso carnaval, gente. O carnaval de Salvador, que ainda está acontecendo... Oficialmente, o último dia. Se tornou um dia oficial, né, do carnaval, o Arrastão, né? Verdade. Antes era uma invasão, né? Era contra a ordem dos poderes. Foi feito na marra, na raça, mas agora não. Agora se oficializou, né? Um dia que faz parte do circuito tradicional do carnaval aqui na Barra, esse Arrastão, organizado pelos poderes. Oh, meu Deus do céu, cara, estátua! Tá
Tá rindo aqui porque Fio, nosso diretor aqui, falou aqui no ouvido. Falou que falou que Léo Santana e Jean Nanico, patrimônio cultural da Bahia. É brincadeira, rapaz. Mas Nanico, você revelou muitos artistas, não foi, Nanico? Você tem história pra contar demais. Viu? Quem vai escrever o seu livro, sua biografia, cara? Que livro, rapaz. Atenção, produção! Olha o livro do Jean, as histórias de Jean Nanico. Juntar você história, viu? juntar você e Fio pra contar histórias. Ave Maria. Vamos marcar um podcast pra gente conversar, rapaz, que eu também quero saber, quero aprender. Viu? A gente tem muita história, essas histórias. Não posso negar não, viu? Então. Bacana demais. Se torna, assim, patrimônio cultural, um cara que tem história, um cara que tem um trabalho, uma contribuição muito grande pra música, pro nosso pagodão. Tá aqui ao lado de você, Jean. Obrigado, Letão, obrigado. Satisfação enorme. Você é doido, obrigado. Eu nem o que falar, eu fico sem jeito. Você nem o que falar, a verdade é essa, ser sincero e honesto, viu? Mas o reconhecimento não é obrigado, gente, não, obrigado. O reconhecimento da nossa audiência, obrigado a cara. turma aí que tá no chat aqui com a gente, mandando um beijo, um abraço, e mandou essa mensagem maravilhosa. Quem foi, Fio, a pessoa? Fala aqui pra mim. Estão perguntando aqui se Bel Marques já passou, cara. Ó, já pensou se Bel veio? Eu fiquei sem retorno, não ouvi. Como Bel... Não, Bel não. Passou ontem. Deixa o vovô descansar. Deixa o nosso vovô herói descansar, viu? O último dia de Bel foi ontem. Chegando, hein? Chegando. Léo Santana. Junto com Flavinho, Pagodarte. Digo. Deve ter mais aí, viu, no trio? Com certeza. Tem mais agregados aí. Tem. Falcão Guigueto, aqui já vi já, ó. Falcão Guigueto, já ouvi daqui já, ó. Já conhece, né, Nanico? Aí, já reconheceu a voz. Aí, ó, Falcão cantando agora aí, ó. Samba do mulheré. Cavaquinho. Pois é, trio do Léo Santana, viu? Falcão Guigueto, também Flavinho Pagodarte, Digo. Esse trio tá gostoso. Acho que eu vou descer, viu? O bloco da Salvador FM vai acompanhar que trio. Acho que eu vou descer, viu? Vou descer. O bloco da Salvador FM vai acompanhar que trio, cara. Vou deixar o Leto aqui, rapaz. Vai descer com o GG. Vou embalar com o GG. Se ele falar assim, ó, venha! Venha, Nanico! Vou, na hora! Vou levar a Foca comigo, que ela tá doida pra ir. Cair na bagaceira. É hoje que o dia só termina amanhã. Esse é o nosso arrastão. E você que está acompanhando tudo pela tela da Salvador FM, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E se você ainda não tem o aplicativo da Salvador FM para acompanhar a programação diária da Rádio do Povo, baixe agora. Salvador FM. Vai na sua loja aí no celular para você acompanhar a melhor programação de rádio do Brasil. Bora ouvir Léo agora. Léo Santana. Chegou o som, sobe som. Meu Deus do céu. Yeah.
bloco Os Inimigos do Fim. Esse é o bloco Os Inimigos do Fim, né? Os verdadeiros aqui da Bahia não querem deixar a festa acabar. Essa festa aí da Barra, né? Tem aí à disposição de alguns foliões que estão aí brincando, artistas, né? Que já saíram aí como Carlinhos Brau, a turma da Timbalada. Também nós temos aí, nesse tradicional arrastão, né, da quarta-feira de cinzas, cantores como Léo Santana, Tony Salles, Daniel Vieira e Fantasmão aí em cima desse trio elétrico que saiu agora há pouco, depois do Carlinhos Brau, que abriu o arrastão. Conforme o pessoal da Salvador FM falou aí, né, o Bel não deve ir, conforme foi divulgado ontem. Então o Bel não vai para esse arrastão aí, deve terminar com esse trio elétrico aí mesmo, né? Que saiu agora há pouco do Farol da Barra, já está ali pela Praia do Cristo, quase perto de Ondina, daqui a pouquinho vai estar chegando em Ondina. Então é isso aí, são os Inimigos do Fim, que estão aí caminhando na Avenida Oceânica nessa quarta-feira de cinzas de carnaval, né? Ou de resto de carnaval em Salvador. Vamos falar um pouquinho de notícia aí pelo Brasil, gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje se encontra na Índia. É isso mesmo, né? Ele foi aí visitar a Índia numa visita oficial, com agenda importante aí para o fortalecimento das relações entre o Brasil e a Índia. Em Nova Delhi, ele vai cumprir compromissos que ampliam o comércio e parcerias estratégicas, ainda cooperação em áreas fundamentais como a tecnologia de energia, agricultura e sustentabilidade. Essa visita acontece em retribuição à viagem do primeiro-ministro Narendra Modi, né, ao Brasil no ano passado e marca mais um passo a construção de uma parceria que já é estratégica desde 2006 e que vamos avançar no diálogo sobre inovação, transferência de tecnologia, da inteligência artificial, desenvolvimento sustentável e sempre com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Mais um passeio aí para a Janja também, né, para o presidente Lula. Mas é importante esse tipo de relação, né, com os demais países, principalmente com a Índia, que é um país emergente que cresceu muito nos últimos anos, diferente do Brasil, né, que não cresceu como se esperava. Olha, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, viaja hoje. Hoje, dia 18, ele viaja para uma missão internacional junto com o presidente Lula nessa viagem aí que a gente falou agora há pouco lá na Índia, né? O governador da Bahia vai encontrar o mandatário brasileiro sexta-feira na Índia. De lá, a dupla petista segue para a Coreia do Sul. O objetivo do governador é viabilizar parcerias para a produção de medicamentos oncológicos aqui na Bahia, visando reduzir custos de tratamento de câncer no SUS. Jerônimo pretende ficar cerca de uma semana fora do Brasil, junto com o Lula, para resolver essas questões, né, de trazer para a Bahia empresas. Esperamos que ele alcance êxito, né, nessa visita e que realmente traga dividendos aí para a Bahia e para o Brasil. E por falar no governador Jerônimo, ele visitou algumas cidades da Bahia ontem, né, durante esse período de carnaval, último dia do carnaval. Inclusive teve aqui em Serra Grande, Uruçuca, né? Vamos ver aí o que o governador fala sobre o Carnaval da Bahia, o resumo que ele faz aí, principalmente depois das visitas dele aqui no sul da Bahia. Acabei de chegar aqui agora, numa chegada esplendorosa para nós. Eu estou na condição daqueles jogadores que acabam de sair de uma partida de futebol, onde a vitória chegou e independente do resultado dos gols, o importante é que logamos bem a partida, todas as equipes, foi muito planejamento, foi muita integração e parabenizar todos, porque aí artistas, a imprensa, os ambulantes, os catadores, os motoristas de trio, todos envolvidos, os comerciantes, o Conselho do Carnaval. É uma festa muito bonita, com bons resultados. Esse carnaval esse ano realmente a gente mostra aqui muito profissionalismo, muito, não é pouco não, sabe? Muito planejamento e muita intervenção integrada. Não é isso aí, Geraldo? É isso, governador. Carnaval de planejamento, carnaval de alegria, de amor, de acolhimento, um carnaval de desenvolvimento econômico.
de cuidar de quem cuida de nós, recorde no turismo nacional e internacional, mas acima de tudo, o maior evento de rua do planeta. Isso mesmo. Carnaval do Cuidado, vamos nós. Vamos fazer a avaliação agora, vem. Ok. Aí, governador, vice-governador, falando aí um resumo desse carnaval, Cássio. Tá bom, beleza. Olha, para encerrarmos aqui o programa, vou falar um pouquinho de esportes, né? Que falamos muito de carnaval, mas hoje já tem jogo pela Libertadores da América, é isso mesmo. E sabe quem joga hoje, gente? O nosso Bahia. O Bahia vai até o Chile, já está lá e vai enfrentar hoje às 19 horas no estádio El Teniente, da cidade de Rancagua, no Chile, o time do Ringues, é isso mesmo, Ringues. O Bahia viajou, né, completo, aliás, completo não, né, o jogador Everton Ribeiro, que é o cérebro ali do meio campo do time, não viajou, não está machucado, ele foi expulso, né, no último jogo, por isso ficou de fora, aproveitou para brincar o carnaval com a família. O Cauli já não pertence mais ao Bahia, foi emprestado ao São Paulo, né? Pelo menos temporariamente não pertence ao Bahia, pertence ao São Paulo, que inclusive enfrenta o Bahia, viu? Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cauli vai poder jogar porque o São Paulo colocou a cláusula lá que pegaria empréstimo, mas o jogador enfrentaria o Bahia, tá? A gente fala disso depois. O jogo hoje, portanto, não conta mais com esse Cauli e não vai contar com Everton Ribeiro. É um jogo difícil porque é o primeiro confronto, né, pela Libertadores esse ano. O Bahia faz a primeira fora de casa, a segunda partida será dia 25 em Salvador. E a partida vai ser transmitida aí por um canal fechado, que é o Paramount, né? Portanto, a gente não vai poder, quem não tem assinatura desse canal não vai poder ver o jogo, mas pode ouvir aí, acompanhar pelas emissoras de rádio, né? O Ring fez apenas 3 jogos em 26. Todos pelo campeonato chileno, e largou com 2 vitórias, enquanto o Bahia tem 11 jogos na temporada e nenhuma derrota, né? E esperamos que continue assim por mais tempo, tá bom? Então o jogo do Bahia hoje às 19 horas e amanhã a gente vai falar aqui como foi essa partida de hoje, né? Entre Bahia e Ringues, lá do Chile. Enquanto isso, gente, o Vitória anunciou mais uma contratação, né? Deixa eu ver aqui quem é. É o Martinez, que foi apresentado ao Vitória numa atmosfera, né, no Barradão, que convenceu aí a quem esteve lá. O volante argentino, Manuel Martinez, foi oficialmente apresentado pelo Vitória na coletiva realizada ontem, terça-feira de Carnaval, dia 17. O jogador veio do Fortaleza e chega ao Leão da Barra em definitivo até o fim de 2027. Eu não vi muito esse jogador atuando pelo Fortaleza, né? O Fortaleza teve uma baixa, foi rebaixado, não sei, né? O Marinho veio de lá, esse aí, o diretor de futebol também veio de lá. Não sei, não. Vamos ver aí no decorrer das partidas para ver se o Vitória fez uma boa contratação ou não. Olha, gente, estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu vou reservar esses 10 minutos finais para você ficar acompanhando aí, né? O melhor do Carnaval da Bahia e o finalzinho aí do arrastão lá da Barra, tá certo? Às 17 horas tem o Joab Paiva, né, com a segunda edição. E amanhã a Pérola vai estar aqui a partir das 10 horas, tá bom? Mas você vai ficar logo na sequência com o Alerta Cidade, né? Eu espero que o Denilton não falte hoje, né? Já está aí? Então, beleza. Então, o Denilton Santos já está aí, o vereador Denilton Santos, né? E daqui a pouquinho ele entra no ar aí ao vivo com você. E eu vou deixar vocês com as imagens aí do Carnaval de Salvador. E se tiver arrastão ainda, vamos pegar um pedaço aí do arrastão. Até lá. Te quero agora. Joga pra cima, Salvador. Vem, vem, vem. Sou 100% você. Me diga aí que valeu. Se joga, deixa a vida rolar. E a gente, ponto da quinta, vai. Sou 100% você. Me diga aí que valeu. Se joga, deixa a vida rolar. E a gente, para sempre amar vocês. Bota Júnior. Laia, laia, olelele. Bota Júnior. Jazenel.
diga o que você quer de mim. Já te dei minha vida, vai pra valer. Quero ver você dançar e responder: eu te amo, e dê um grito aí pra valer. Quero ver você dançar e responder: eu te amo, meu amor. O camaleão se apaixonou, tocou sua pele sensual pra ficar mais bonito na avenida. E daí, meu bem, você pode gritar: que beijo bom. Mas eu quero levar você pra mim. Levanta, levanta, camaleão, vai! Salvador! E desce. Quero ver você dançar. Eu te amo, e dê um grito aí. Quero ver você dançar. Eu te amo. Eu fui atrás de um caminhão fazer meu carnaval. Gostei, chiclete é emoção. Eu fui atrás de um caminhão. Eu me toquei camaleão. Encontrei o meu amor na cidade de Salvador, tão romântica, tão histórica, e o Bonfim abençoou. No farol de Itapuã, um baiano fez o seu trio elétrico, trouxe luz e som, pelo mundo se espalhou. Só pra lhe dizer que a liberdade morena, Praça Castro Alves, para o nosso amor é pequena. Vai, 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 vai! Eu fui atrás de um caminhão. Gostei, meu bem, eu me tornei. Eu fui atrás de um caminhão. Gostei, meu bem. E jogue a vida, arrisque tudo e curta. Se livre dessa cara e saia como entrou. E o cochicho apimentado, eu quero lhe falar. Eu não me deixe como está. É tarde, preciso dormir, princesa, rainha de tudo. Camaleão, joga a mão, joga a mão. Perco meu tempo pra lhe convencer, fico com medo do dia amanhecer. Eu quero amar, eu quero amar. E eu quero amar você. E jogue a vida, arrisque tudo e curta esse amor. Se livre dessa cara, saia como entrou. E um cochicho apimentado, eu quero lhe falar. Eu não me deixo como está. Bora, bora! É tarde, preciso. Claudinha, beijos, obrigado! Sonhar. Vai, 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 vai! Eu quero amar. E
chiclete com banana, chiclete com banana. Beleza, é festa, chiclete com banana, chiclete com banana. Vai, yeah. Quem me ligou não disse alô. Tô no chuveiro, tô com calor. Tô resolvendo pra onde eu vou. Eu tô ligado, ligada no meu cabelo duro, que é de pichain, é de pichain. E é de pichain, ou é de pichain, ou é de pichain, ou é de pichain. Thiago Nunes. Levanta a mão que o camaleão tá solto. O bicho tá solto. Beleza, é festa. Chiclete com banana, chiclete com banana. Beleza, é festa. Chiclete com banana, chiclete com banana. E o meu cabelo duro é assim. E o meu cabelo duro é assim. Nega, não precisa nem falar. E o meu cabelo duro. Ô, nega, não precisa nem falar. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua.